Olá, pessoal do nono ano, do Integral Colégio Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, né, para o pessoal que optou aí pelas aulas remotas, tá? E vamos discutir hoje a Revolução Russa, certo? Então, abre o livro didático na página 33, né, que a gente vai discutindo algumas imagens, algumas passagens, né, de algum texto. E já aí na página 33, estamos vendo, né, o czar, né, o Nicolau II, né, que era o rei Nicolau II, e sua família. Tá? Então, eram eles, né, até 1917, né, era a família Romanov, né, a dinastia Romanov, que governava a Rússia, né, o Império Russo. Tá certo? E aí, como é que era essa Rússia cesarista? Como é que ela era caracterizada? Tá? Deixa eu ver aqui, peraí, pronto. Como é que ela era caracterizada, né? Era um país agrário, semi-feudal, tá? Com muitas características feudais, era um país extenso, grande, né? Com uma população enorme, que ao mesmo tempo era um país que não, um território que não se desenvolveu. Certo? Ó, na página 34, né, tem Rússia cesarista no primeiro parágrafo, o segundo está dizendo, né? No século XX, a Rússia possuía um território de 22 milhões de quilômetros quadrados. Até hoje é o maior país do mundo, né? Ocupado por cerca de 170 milhões de habitantes. 85% dessa população, pessoal, era camponesa. Então, 85% vivia na zona rural, por isso, semi-feudal, né? Ligado à produção agrícola, tá certo? Além disso, continuando ainda no mesmo parágrafo, em razão de tanta diversidade de um espaço territorial tão extenso, a dinastia Romanov, que estava no poder desde 1613, então há 3 séculos no poder, tinha dificuldade para comandar seu vasto império. A Rússia vivia uma monarquia que contava com o apoio da Igreja Católica, né? Católica não, ortodoxa, desculpa. E essa Igreja ortodoxa naturalizava o poder do rei, né? A questão de o rei ser uma extensão do poder divino, aquela questão que a gente já debateu muito, né? Então, a Igreja ortodoxa, né, na Rússia, naturalizava esse poder do rei, tá? Esse domínio do rei na figura aí, no caso do Nicolau II, tá certo? E ainda mais embaixo, né, no quadradinho verde, tá? Um pouquinho antes, né, no segundo parágrafo, vai dizer aí que a Rússia ela era um país que dependia muito do capital estrangeiro, né? O pouco que se tinha, né, pela insuficiência, por uma população tão grande, pela insuficiência desse, né, não tinha desenvolvimento tecnológico, era uma produção ainda arcaica e tudo mais, as pessoas passavam fome. E aí dependia, claro, né, tinha um setor industrial atrasado, né, e dependia aí de fábricas que eram de outros países, como a Bélgica, a França, a Inglaterra, dependia do capital estrangeiro. Então, é mais ou menos isso que vai levando à Revolução Russa, tá, pessoal? É um processo que vai levar, não foi de um dia para o outro, né? Mas esse processo vai levar a essa revolução. E lembrando, né, que revolução é uma mudança, né, uma transformação social, política, econômica. Você não vai deixar como estar, né? Você vai mudar. Por exemplo, a independência do Brasil, né, de 1822. Podemos considerar como uma revolução? Não, não mudou-se muita coisa. Inclusive, o Dom Pedro I era filho de português. Não é uma revolução. No caso da Revolução Russa, ela pode se chamar de revolução porque teve uma mudança drástica, né, do tipo de governo, né, da organização social, a política, ela mudou a economia, né, sofreu transformação. Tá certo? Então, aí no quadradozinho verde, né, lá na página 34, o depauperamento, né, que é esgotamento do solo, e apesar da carga de tributos que
E oprimidos os camponeses eram tais, né, que mesmo nas mais férteis regiões a fome se tornava crônica, agravando a situação entre 1891 e 1914. O chamado celeiro da Europa teve 12 colheitas ruins. As aldeias se encontravam famintas, os trabalhadores urbanos suportavam a cruel miséria, as jornadas de trabalho eram extenuantes e os salários e as condições materiais, em geral, degradantes. Esse jovem proletariado era privado dos mais elementos de direitos civis. As greves dos sindicatos eram ilegais, não podia ter. As sociedades de auxílios mútuos, né, quando existiam, eram retiradas do controle dos trabalhadores ou controladas pela política secreta alcrana. E qualquer reivindicação trabalhista era vista como uma transgressão da lei ou uma oposição ao rei. Como não poderia se opor ao rei, essa pessoa era logo controlada. Certo? Vamos ver aqui. E aí, claro, o governo ia suprimindo as revoltas, né? Está no segundo parágrafo aí, falando da página 35, o governo suprimia greves e tudo mais. Certo? E aí, né, ainda nesse processo aí de algumas atitudes do rei, né, do czar, vai ocorrer a guerra russo-japonesa, né? A Rússia, ela, mesmo sendo um país agrário, um país que dependia do capital estrangeiro, ela vai entrar, né, essa expansão imperialista do qual a Inglaterra, a França, a Alemanha estavam participando. E como aquelas regiões da Europa, da África, né, estavam sendo ocupadas por essas grandes potências europeias, ela vai aí para a Ásia, né, ela vai lá para a Manchúria, lá na China. Só que aquela região estava sendo cogitada também pelos japoneses, que também era um país imperialista. Então, vai acontecer entre 1904 e 1905 a Guerra Russo-Japonesa, no qual a Rússia vai perder, né, essa guerra. Né? A Rússia ainda era muito arcaica na questão da indústria bélica, né, e vai perder essa guerra. Certo? Isso vai provocar uma insatisfação muito grande na população. A população vai, né, para o palácio onde o czar, né, o rei Nicolau II, está sendo hospedado, tá certo? E aí o rei Nicolau II manda a sua guarda, né, que fazia a sua guarda do palácio, a sua segurança pessoal, assassinar todos, alvejar todos aqueles que estavam presentes, né, em frente, né, vai ser conhecida como o Domingo Sangrento, né, que vai acontecer em 1915, está falando da página 36. Né, no início de 1905, mais de 150 mil pessoas assinaram uma petição para se entregar ao czar. Nela reivindicava melhores condições de trabalho, como jornadas de 8 horas, a criação de um salário mínimo e o fim do trabalho extraordinário. Os manifestantes, quando se dirigiram para o Palácio de Inverno do czar, foram reprimidos com extrema violência. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento, né, porque o sangue jorrava, né, ficava evidente, né, no gelo, tá certo? Matou aí muita gente, tá certo? E desse Domingo Sangrento vai surgir os sovietes, né, que vão ser conselhos de operários que lutavam por melhores condições de vida. Lembre-se que os sovietes vão ser importantes nesse processo de Revolução Russa. E vamos ter a Rússia na Primeira Guerra, né? A Rússia na Primeira Guerra ela vai estar do lado da Tríplice Entente, né? Inglaterra e França. Ela tinha objetivos imperialistas, como eu já falei para vocês, lá nos Balcãs, né, na Sérvia, Bósnia e Herzegovina, ela tinha um pouco de influência naquela região, e a Rússia vai apanhar com força, né? A Alemanha vai invadir o território russo, né, por sinal, e por a Rússia estar passando por esse processo revolucionário, né, em 1917, a partir do tratado, deixa eu ver, de Brest-Litovsk, né? Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia vai deixar a guerra, né? Vai um tratado de paz, né? Entre Rússia e Alemanha de não agressão, tá certo? Lá na página 37 vai estar falando, né? Tem uma imagem, né, dos russos na cavalaria e ainda com espadas, né? A maioria do exército russo usava espadas ainda.
Aí tem dizendo na legenda, dos 15 milhões de russos convocados para a guerra, cerca de 12 milhões morreram, 4 milhões foram mutilados. Então, 6 milhões de pessoas aí meio que foram vítimas desse processo, né? Fora as mulheres que ficaram viúvas, fora as crianças que ficaram órfãs e tudo mais. Tá certo? Então, a Rússia na Primeira Guerra foi um verdadeiro fracasso e isso vai gerar muita oposição, como, por exemplo, dos partidos políticos, né? Do Partido Revolucionário Socialista, que eram camponeses que queriam a reforma agrária, do Partido Constitucional Democrata, que era uma nobreza liberal e burguesia, e eles queriam uma monarquia parlamentarista, eles queriam que o rei continuasse, mas só que o rei não tivesse tantos poderes aos moldes da Inglaterra. E tinha o Partido Operário Social Democrata russo, esse é o que vai gerar aí tumulto, né, que vai mexer aí, né, que vai proporcionar essa revolução. Desse partido tinha opiniões divergentes, tá? E dessas opiniões divergentes vão surgir dois partidos, que vai ser os mencheviques, tá? Que eram um grupo mais moderado, aí na página 36 vai estar falando sobre eles, né? Acreditavam em um processo moderado para o socialismo, defendiam que diante do atraso econômico russo, o país deveria passar primeiro por uma revolução burguesa e depois por uma revolução socialista, tá certo? E um dos líderes era o Martov, né? O Willy Martov, tá? E vamos ter também os bolcheviques, né, que vão ser liderados pelo Lenin, tá, o Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin. Eles acreditavam que deveriam forçar o rumo dos acontecimentos revolucionários, promovendo a revolução socialista, mesmo com uma população, em sua maioria camponesa, e queriam uma questão mais radical, retirar, né, e logo para uma revolução socialista. Né, já os mencheviques não. E como os bolcheviques eram a maioria, tinha mais gente que fazia parte desse partido, eles eram chamados de maioria, mencheviques eram uma minoria, eram poucas pessoas, por isso minoria. Certo? E aí vamos ter duas revoluções, né? A primeira vai ser a Revolução Burguesa de Fevereiro, né? E a Revolução Socialista de Outubro. Na realidade, o calendário russo era o juliano, né? Ainda lá do Júlio César, né? E, na realidade, a Revolução Burguesa, de acordo com o calendário juliano, aconteceu em março, se não me engano, em março, tá? E a Revolução Socialista aconteceu em novembro, tá? Então, mas enfim, a gente chama a Revolução de Fevereiro, tá? Que vai ser a Revolução Burguesa. Essa aí vai ser a primeira revolução, vai ser liderada pelo Kerensky, né? Que os mencheviques eles vão, né, a partir dessa pressão que vai existir para o Nicolau II renunciar, ele vai, né, acabar renunciando, tá? E aí os mencheviques vão chegar ao poder, tá certo? Só que as atitudes que eles vão ter, né, vão proporcionar ainda mais insatisfação popular, porque eles vão manter a Rússia na guerra, tá? Isso vai gerar ainda mais fome, porque tem que ter suprimentos, e a Rússia não teve colheitas boas, né, já fazia mais de uma década, tá? E aí isso vai gerar mais fome, greves vão tomar as fábricas, tá certo? Então, o governo menchevique, na realidade, vai ser também muito fracassado, tá certo? E é por isso que uma outra revolução vai acontecer, que vai ser a Revolução Socialista de Outubro, que vai ser liderada por Lenin. Só que Lenin já tinha sido preso, né, pelo Nicolau II, estava exilado e tudo mais, e a partir do momento da Revolução de Fevereiro vai acabar, né? Vai ter a anistia, vai ter o perdão e tudo mais, e o Lenin volta, né? Quando ele volta, ele já vem com as teses de Abril, né? Com os dizeres paz, pão e terra, né? Tá falando isso na página 39 do livro didático de vocês, né? Olha só, nesse período Lenin lançou as teses de Abril, cujo lema passou a ser paz, pão e terra, né? Que vai ser o lema do Partido Comunista. Neles, ele pregava a necessidade de a Rússia sair da Grande Guerra para resolver as questões internas urgentes no país. Defendia também a necessidade de saciar a fome da população, realizando para isso a reforma agrária. Para Lenin, era a hora de retirar os mencheviques do poder. Tá? E como os mencheviques não resolveram os problemas sociais, os bolcheviques entram no poder, e aí isso é chamado de Revolução de Outubro. Né? Eles vão
ele vai romper com as estruturas absolutistas, então ele vai prender o Nicolau II, vai executar toda a família do Nicolau II, tá? Segundo os dados historiográficos. O Estado ele vai ser separado da igreja, vai ser um Estado laico, né, sem religião oficial. A igreja não vai influenciar no Estado. Foi estabelecida a liberdade de imprensa, né? Empresas passaram para as mãos dos operários, né? A questão socialista, né? E a Rússia vai sair da guerra, né? Que era o que eles queriam desde o início, tá? Então, essa chamada de Revolução de Outubro, está falando dela na página 40, certo? E aí vamos lá para a página 42, né? Por que 42? Olha só, mesmo com essas duas revoluções, o Nicolau II, né, a Índia, né, a nobreza, as pessoas que apoiavam o Nicolau II, né, não vão aceitar essa Revolução de Outubro, não vão aceitar os socialistas no poder. Tá? E aí vai acontecer uma guerra civil, né, na Rússia, que vai durar de 1917 a 1922. Essa guerra vai matar milhares de pessoas, tá? No qual dois exércitos vão se enfrentar. Tá? O Exército Branco, né, que vai ser liderado pelos mencheviques, né, a burguesia, vai ser formado aí pela nobreza, por apoiadores de Nicolau II, por apoiadores da Inglaterra, tá? Que não queriam um país socialista na Europa, os franceses, até os alemães, né, vão apoiar esse exército branco, tá? Já o exército vermelho eram os bolcheviques, tá certo? Vão participar desse movimento. Olha na página 42. O exército, no segundo parágrafo, né, o exército vermelho era liderado por Trotsky, né, e formado pelos bolcheviques. O exército branco era formado por membros do governo provisório, depois pelos revolucionários oficiais, cesaristas, grandes proprietários expropriados, aristocratas que perderam seus títulos, além de socialistas que acabaram excluídos do governo bolchevique. A guerra teve início em 1917 e se estendeu até 1921, até o finalzinho de 1921. Nesses anos, novamente, o país se viu imerso em violência. Em virtude da grande extensão territorial russa, na primeira fase da guerra, trens e as linhas férreas foram usados pelos soldados para ataques, né? Então, eles chegavam nas estações, atacavam e passavam para outra estação, tá certo? Os camponeses vão se manter neutros, tá bom? Os bolcheviques vão vencer e vão tomar medidas que vão ser chamadas de comunismo de guerra para conter o colapso geral. E algumas medidas desse comunismo de guerra, né? Controle do trabalho e confisco da produção agrícola, então ia ter a produção agrícola ia ser arrecadada, né, pelo governo, pelo Estado. Suspensão da liberdade de expressão e de imprensa, né, aquele primeiro governo de 1917 que dava liberdade de imprensa, liberdade de expressão, ele vai acabar. Comando da produção industrial, então tudo agora vai ser do Estado, né? Preste atenção. Período de crise, o que gerou muita fome. Vai morrer muita gente, né? Cerca de quase 10 milhões de pessoas vão morrer de fome entre 1914 até 1922, 23, né? 1925 na Rússia, tá certo? Vai ser muitas mortes. Só que isso não foi dando muito certo, né? E aí o Lenin vai adotar a nova política econômica, né? A NPE, está falando delas na página 44. E aí algumas características, né? Permissão de atuação da iniciativa privada. Então, algumas empresas da Inglaterra, da França, vieram, né, para a Rússia para ter uma retomada do comércio, né? E para que essa produção, né, camponesa ela tivesse a venda, tivesse comércio, tá? Saúde e educação não eram mais gratuitas, Partido Comunista era o unipartidarismo, era o único legalizado, e a criação aí da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a URSS, certo? Só que Lenin vai morrer em 1924, tá? E aí vai ter uma briga muito grande aí para quem vai assumir o poder, né? Vai ficar entre Trotsky, né, que foi o cara que
comandou o Exército Vermelho, e ele defendia uma revolução permanente. Ele disse, não, a gente tem que espalhar nossa revolução para toda a Europa, para todo mundo. E o Stalin não, né? O Stalin dizia, não, vamos consolidar o socialismo primeiro na Rússia e depois a gente expande para outros lugares, né, como aconteceu mais à frente, tá certo? Vai ter o 14º Congresso do Partido Comunista e Stalin vai ser eleito novo presidente da Rússia, ou da URSS, né? Lembrando que o URSS é todos aqueles países em qual a Rússia tem influência. Então, por isso que é a União das Repúblicas. Quando pega só o território russo, é Rússia, certo? Então, entendam isso aí. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda aí no WhatsApp, no privado, deixa no chat. Tá bom? E as atividades da página Livre-Didática, tá? Da página 35, página 46, da 35 até a página 46, livro didático, tá bom? Então, até mais, tenha uma ótima tarde.